geração de mulheres que possa dirigir esse país, uma geração de jovens que possa assumir a sua responsabilidade na política, uma geração de dirigentes políticos negros, indígenas, jovens e mulheres que possam dar continuidade às mudanças que nós queremos no nosso país. Nós precisamos recuperar o que dizia Florestan Fernandes e Paulo Freire, a ideia de um partido educador, a ideia de um partido pedagógico, que politiza, que mobiliza, que constrói a luta, que amplia os valores de uma sociedade nova, que respeita a orientação sexual, que não tem racismo, uma sociedade feminista, uma sociedade que respeita o meio ambiente, profundamente democrática, a sociedade socialista. Termino, companheiros, aqui pedindo voto à mensagem ao partido, que é um bloco de mudanças, que desde 2005 vem operando mudanças, buscando equilibrar a direção partidária. Um minuto. E peço voto à chapa mensagem ao partido. Peço voto à nossa candidatura, que aqui no Rio Grande do Sul tem o apoio do companheiro Pepe Vargas, ministro do Desenvolvimento Agrário, do companheiro Henrique Fontana, do companheiro Paulo Pimenta, do companheiro Elvino Bongás, do companheiro Ronaldo Zucchi, do companheiro Tarso Genro, do companheiro Olívio Dutra. Peço aqui o voto de vocês nessas três candidaturas: a candidatura do companheiro Ari Vanazzi, a candidatura do companheiro Paulo Pimenta e a candidatura da companheira Estela Farias, que certamente uma delas vai ao segundo turno e nós nos uniremos e elegeremos o futuro ou a futura presidente do PT do Rio Grande do Sul. Viva o Rio Grande do Sul! Viva o PT! Tempo. Próximo inscrito, companheiro Rui Falcão. Quero complementar a minha intervenção quando falei dos avanços do nosso 4º Congresso, além da cota geracional, da igualdade de gênero. Queria ressaltar aqui o papel das cotas étnico-raciais, porque combatemos o preconceito, inclusive lutamos pela igualdade racial. Quero me concentrar aqui, pelo tempo escasso, não posso me ater a todas as questões levantadas pelos companheiros e companheiras, na questão da reforma política. Nós saímos do 4º Congresso com um compromisso muito claro, tanto com a reforma política como com a democratização dos meios de comunicação. Aliás, a reforma política fora travada anteriormente em outra bancada, quando companheiros nossos, por divergências na bancada, a bancada se rachou ao meio e impediu naquele momento a aprovação da reforma política. Não me lembro exatamente qual o contexto, quais companheiros votaram, eu não era dirigente naquela época, sei que esse fato ocorreu. Mas saímos com o compromisso da reforma política naqueles marcos que mencionei aqui, embora naquele período nós não falássemos da Constituinte Exclusiva, que foi introduzido numa reunião do diretório da Executiva, se não me lembro, por proposta do companheiro Walter Pomar e aprovada por unanimidade. Mas começou a tramitar no Congresso, o companheiro Eloy Pietá e eu acompanhamos passo a passo o trabalho do companheiro Henrique Fontana, que várias vezes esteve no Diretório Nacional, com tempo privilegiado, com razão, para expor as propostas. O diretório flexibilizou vários pontos para que a reforma tramitasse e nós já tínhamos a proposta de iniciativa popular legislativa da reforma política. Esperamos até o último momento para não frustrar os esforços do companheiro Fontana. Não queríamos botar na rua a iniciativa popular antes que ele levasse as últimas consequências dos esforços no Congresso Nacional. E lá, o chamado relatório Fontana, que era o nosso relatório, não teve sequer condições de ir a voto. Aí no dia 1º de maio,
colocamos na rua abaixo-assinado da reforma política, que hoje reúne mais de 300 mil assinaturas. Conclamo aqui todos os companheiros e companheiras a reativarem esse abaixo-assinado, a ter em cada posto de votação do PED o nosso relatório, o nosso abaixo-assinado, para que a gente possa entregar no Congresso Nacional e pressioná-lo a votar os pontos da reforma. Com a proposta da companheira Dilma, nós fomos à Câmara, junto ao nosso líder, para que coletasse as assinaturas necessárias. Reunimos o PCdoB, o PDT, o PSB, estão lá 186 assinaturas, à espera de que as duas comissões da Casa possam votar a proposta de plebiscito apresentada pela companheira Dilma. Esse é o trabalho que nós temos feito, sem fulanização. Companheiro Vacarezza não representa o PT, foi desautorizado pela nossa bancada e agora novamente desautorizado com a resolução unânime da Executiva, respaldada pela bancada, que fulminou a mini-reforma eleitoral e os trabalhos do chamado grupo de trabalho, que, entre outras coisas, propõe a coincidência de todas as eleições, que o PT não tem posição sobre isso, eu pessoalmente sou contra, como também propõe o fim da reeleição. Por isso, a Executiva, por unanimidade, propôs a reativação da nossa iniciativa popular, o esforço para votar o plebiscito na Câmara dos Deputados. Esses são os fatos. O resto são versões, instrumento de luta política que nós, como presidente do PT, não vamos entrar. Quero pedir o voto de todos os companheiros e companheiras para a nossa chapa, para a nossa candidatura. E aqui no Rio Grande do Sul, com Jairo Jorge, para um PT fazer o novo de novo. Obrigado, Rui. Sérgio Goulart. Companheirada, nós ainda temos um tempo de debate no interior do partido. Eu espero que a gente consiga reproduzir esse debate de ideias, de programa, de orientação, para atingir muito mais gente na base do PT. O que nós estamos vivendo, companheiros, e eu entendo perfeitamente que o debate no interior da direção do partido esteja concentrado na questão da reforma política, proposição que não é uma resposta à voz rouca das ruas de junho, como eu já expliquei na minha primeira intervenção. Eu queria chamar a atenção dos companheiros para a reflexão que tem que ser feita sobre o futuro. Não só partindo do nosso passado, que é de luta pelo socialismo, de luta contra o capital, e não de alianças com o capital, mas para o futuro. Nós estamos vivendo uma situação onde, durante 20 e tantos dias, a Suécia teve todas as suas grandes cidades incendiadas nas periferias por imigrantes e desempregados. 30 greves gerais na Grécia. 17 milhões de pessoas num só dia no Egito derrubando um governo. Greves gerais em diversos países. Mobilizações imensas na França, na Espanha, em Portugal e no Brasil. Na época das revoluções, companheiro, quando as massas começam a se mobilizar, como foi em 79 e 80 no Brasil, tudo que é sólido desmancha no ar. E o nosso partido tem que retomar a sua origem para responder ao futuro e poder então conectar com essa juventude, com essa massa de trabalhadores. Porque não é só a juventude que está se separando do nosso partido. São os trabalhadores organizados, que cada vez se distanciam mais. É a apatia dos militantes. São os militantes petistas que se orgulhavam de estar nas ruas com bandeiras vermelhas e que hoje olham para as esquinas cheias de gente paga, levantando bandeiras sem nenhum entusiasmo. Mas tudo isso não se muda no combate da fulanização da política, no combate de personalidades, se muda mudando o programa. Nós organizamos o partido, a democracia interna,
e os objetivos, e somos capazes de mobilizar, organizar e soldar o nosso partido com as massas trabalhadoras, se nós empalmamos e falamos do programa que essas massas esperam de nós, que é mais serviço público, que é educação pública e gratuita para todos, saúde gratuita, transporte coletivo gratuito. Se nós revogamos a reforma da Previdência, se nós paramos as privatizações, se nós retomamos os recursos naturais e patrimoniais do povo brasileiro que foram privatizados pelos governos ditos neoliberais e pelos governos que o PT elegeu em coalizão com a direita e com a burguesia. Como é possível fazer reforma agrária tendo Cátia Abreu na base aliada, tendo um ministro da Agricultura latifundiário, tendo banqueiros para dirigir a economia do país? É disso que se trata. Pode não ser muito simpático para quem está preocupado com o próximo cargo, mas esse é o fundamental para salvar o nosso partido como um partido socialista de massa, de milhões. Hoje, nenhum partido burguês, nenhum partido do capital é capaz de apresentar candidatos. Eles estão completamente desmoralizados. Essa contrabandista chamada Marina, que é uma agente da Natura, e os outros, Aécios e outros, são incapazes de empalmar, de convencer as massas. Só o nosso partido é capaz de mobilizar, de se relacionar com os trabalhadores e a população desse país para abrir um futuro, um caminho. É isso que nós estamos discutindo no interior do PT. É isso que nós temos que discutir, rompendo com o PMDB, com o PSB, com o PDT, todos os partidos do capital, fazendo aquilo que o Marx e o Engels, há 139 anos atrás, começaram a fazer no mundo. E que nós, da esquerda marxista e da chapa Virar à Esquerda, reatar com o socialismo, homenageamos num calendário 2014, que custa uma pequena contribuição, os companheiros podem encontrar comigo no final, que é uma orientação do mesmo tipo do tempo que o Olívio vendia estrelinha comigo no interior para pagar as contas da construção do partido. 1 minuto. É isso que eu quero convocar os companheiros no Brasil inteiro. Nós não somos esses poucos que vão aos debates do PL. Nós somos milhões. Nós somos milhões e a esperança de milhões de mudar esse país. Cada passo, cada gesto da direção do PT e do governo, da Dilma, do Lula, é visto como a possibilidade de que um filho não morra na fila do SUS, não seja disputado pelos narcotraficantes, que a juventude tenha um futuro e os aposentados tenham aposentadoria digna. Essa é a nossa tarefa. O resto é conversa fiada. Esse partido tem que pegar a sua origem e os sentimentos populares e organizar. E para isso começa, e eu quero convocar os companheiros. Todos os companheiros que querem continuar fiéis à sua classe, à luta pelo socialismo, se organizar dentro do PT para resistir e impor uma orientação socialista de ruptura com o capital. Obrigado, companheiros. Obrigado, Sérgio. Próximo inscrito, o companheiro Marcos Socol. Bem, companheiros, queria começar por cima de qualquer consideração de disputa eleitoral, de tendência ou fracional, me congratular com a formulação do Henrique Fontana, com a qual eu estou completamente de acordo. Ou muda o sistema político nesse país, ou ele continuará mudando o partido. Isso é um processo que já está em curso. E sim, por isso a questão da reforma das instituições do Estado, de cabo a rabo, começando pela chamada reforma política, é a primeira prioridade. É a primeira prioridade não apenas porque seja uma vontade minha, do Fontana, e provavelmente da grande maioria do plenário e de quase toda a mesa. É porque 5 dias depois que a presidente Dilma, sabotada pelo vice Temer, recuou,
da proposta de plebiscito para uma constituinte, para ficar num plebiscito de reforma muito mais limitado, e que não saiu, aliás. 5 dias depois, o Datafolha, numa pesquisa nacional, dizia que 73% dos brasileiros eram favoráveis a uma constituinte, que só 15% contra. Mais mesmo do que a porcentagem favorável a um plebiscito em geral. De onde vem essa súbita consciência do povo brasileiro, senão da extraordinária tensão política criada pelos acontecimentos de junho, que de alguma maneira a presidente catalisou e de alguma maneira expressou uma possibilidade ao qual a gente deveria dar toda a importância. Tanto que o governador Tarso Genro, numa pesquisa aqui do chamado Gabinete Digital, um mês depois apurou que, provavelmente pelo sentimento de soberania dos gaúchos, nacional quero crer, 80% dos gaúchos pesquisados, 180 mil, eram favoráveis a uma constituinte exclusiva. Então, companheiros, não é só uma questão de vontade, essa questão está posta e transcende muito a boa vontade do Berzoini, que eu quero crer que é um deputado do partido, e nós não poderíamos resumir tudo ao obstáculo, que é um obstáculo, o traíra do Vacareza. Mas ele não tem tanta força assim, meus companheiros e companheiras. O Vacareza joga um papel porque tem um PMDB que manipula ele como um bonequinho. Começa no Jaburu e vai parar na última aliança nossa nos governos estaduais. E esse pessoal nos pode paralisar, como em alguma medida nós estamos vendo, uma enorme dificuldade para se mover. Então aí eu retomo a proposta do plebiscito popular em 7 de setembro, como instrumento de massificação, como foi a campanha contra a Alckmin, em que 10 milhões votaram, dizendo que é preciso uma constituinte, forçando nesse sentido o debate nacional a encontrar uma saída, porque ele pode encontrar uma saída positiva para o terreno das eleições e após as eleições, se não antes. A condição, termino esse capítulo, Fontana, não sei o que você pensa, digo claramente, de romper o acordo nacional com o PMDB. Porque com o PMDB a gente não sai do lugar. E com esse Congresso Nacional eleito e composto como é, não dá. Segunda questão, o campo de Libra. Meus companheiros, eu tenho pouco tempo, vou centralizar em que nos dias 3 de outubro, 17 de outubro e 21 de outubro, há um calendário nacional de mobilização nas capitais dos estados contra a ameaça desse crime, que eu acho que é um crime, a privatização de Libra. E eu gostaria de pedir ao Rui Falcão, que tem tantas questões importantes a se ocupar, até o final do PED, encontrar o tempo de explicar a posição, se for favorável, se não for, se aceita uma rediscussão do problema, como chegou a sugerir num debate, que a gente dedicasse a ele a importância que os trilhões de dólares dão. Não é uma questão de negócio, é uma questão de soberania. E queria aproveitar para pedir ao companheiro Teixeira, que gritam lá no fundo que não apenas é de esquerda, como é radical, que nos diga, Teixeira, o que você pensa da privatização de Libra. Você vai estar conosco nas ruas nos dias 3, 17 e 21, lutando contra a privatização desse maior posto de petróleo já descoberto no Brasil, ou você vai continuar fazendo discurso de aproximação com os movimentos sociais? Porque os movimentos sociais vão estar lá. É lá com eles que o PT tem que estar. 4 minutos. Não precisa ser radical, basta ser petista, companheiros. Não é pedir muito. E termino que o Rui Falcão disse que há um consenso em mudar o PT. Eu participo desse consenso. Mas, sinceridade, Rui, o que falta no PT não é mulher, nem jovem, nem negro. Alguém pode achar que isso é um poderoso instrumento. O que falta no PT é uma mudança de política. E falta o controle da base, que o PED impede que se faça. O PED impede, porque ele transforma o militante em cidadão passivo, que vem a cada 4 anos ouvir aqui os discursos e depois é convidado a fazer campanha eleitoral, aquela institucional, a cada 2 anos. E entre um período e outro, os filiados e militantes, se não estão num gabinete, porque aí eles têm alguma chance de fazer alguma coisa, que a grande massa não está, são garrafinhas, companheiros. São filiados de fulano ou filiados de Beltrano, muitas vezes negociados, porque é a única forma possível de compor uma lista nacional ou estadual, e nos grandes municípios é negociar composições. Você vai e sabe o que você faz. Eu sei o que eu faço, e é por isso que eu não quero mais continuar com o PED. Sou candidato pela 5ª vez a presidente nessa disputa que eu considero que tem que acabar. E que metade do Congresso, assim eleito, votou. Alguns dizem que a gente ganhou a votação, outros dizem que perderam. Mas metade votou pelo fim do PED e pela volta do encontro de delegados. E termino dizendo, votem, vocês nos conhecem, 110, 210, 310, 410. Nós não vamos nos faltar, nunca faltamos. Muito obrigado, companheiros.
Obrigado. Companheiro Walter Pomar, penúltima inscrição. Melhorou bastante. Com certeza, Paulo Ferreira. Respondendo ao companheiro Henrique Fontana, nós não assistimos em silêncio. A bancada desautorizou o Vacareza, o Diretório Nacional desautorizou o Vacareza. O que o Diretório Nacional não quis fazer foi determinar o Vacareza que saísse do cargo onde ele estava. O companheiro Rui Falcão foi o único, tá certo, que se recusou a votar nisso. Todos os demais votamos pela determinação. Com isso, qual foi o efeito disso? É que ao invés da gente estar comemorando uma vitória numa batalha ofensiva, nós estamos comemorando uma vitória numa batalha defensiva. Conseguimos impedir a contra-reforma capitaneada por um companheiro do próprio PT. É uma insanidade. Aliás, Rui, eu fui atrás da Irine, ela me confirmou que a minha memória dizia: o Cândido Vacareza também estava por trás da outra sabotagem contra a reforma política. Ele tem uma folha corrida, tá certo, recorrente nessa questão. Companheiro Laerte, eu acho um erro fazer o leilão, especialmente agora. Isso corresponde à estratégia anterior que tem que ser mudada. E por isso a minha posição é apoiar a posição da Central Única dos Trabalhadores, que é contra fazer o leilão no dia 21 de outubro. O companheiro vereador que veio aqui falar, eu não guardei o nome, Marcelo, ele tem razão. O Rui, em todos os debates que a gente fez, optou por não responder, não entrar em bola dividida, não entrar nas polêmicas. Ele optou por falar como presidente em exercício, né? Não como candidato. Ele tem fugido dos pontos polêmicos. E em Fortaleza, no último debate, inclusive, ele teorizou a respeito. Ele falou que a gente tem que ressaltar o que nos une, não o que nos separa. Isso está gravado, foi transmitido. Eu ponderei ali que o PED é para discutir exatamente o que nos separa, porque o que nos une é que somos todos do PT. E estaremos unidos em torno da posição que prevalecer aqui, mas o PED é o momento de debater. É por isso, mas por que ele opta por isso? Talvez, ato falho, não sei se vocês notaram, ele me citou 2 vezes aqui, para concordar comigo. E por 2 vezes ele discordou de eleitores dele, Paulo Bernardo e Cândido Vacareza. É um ato falho, porque revela o motivo pelo qual ele não pode fazer o debate de fundo, porque ao fazer o debate de fundo, ele vai deixar claro que as posições que ele defende são muito mais parecidas com as dos outros do que com a chapa e com os candidatos que ele apoia ou que o apoiam. Mas qual é o problema, para além da retórica do debate aqui? O problema é que nós temos que responder aquilo que o companheiro Júlio Quadros pôs aqui. Como sair da situação atual, da governabilidade institucional, para uma nova situação? E essa nova situação, o como sair, no debate em Fortaleza, o companheiro Rui disse, está gravado, não há correlação de forças para a gente não ter o PMDB com um papel de destaque na próxima política de alianças. E eu perguntei a ele, mas se não há correlação de forças para a gente se livrar disso, como é que vai ter correlação de forças para fazer um segundo mandato de uma superior? A conta não fecha. E o debate tinha que mostrar como é que a gente pode fazer a conta fechar. E, infelizmente, o representante de um dos principais setores do partido não tem colaborado para explicitar a dificuldade que o PT vai ter no próximo período. Queria dizer para o companheiro João Farina, eu espero que eu esteja falando o nome correto, que eu não sei onde tem pessimista aqui. Está todo mundo muito otimista. A gente nunca teve uma situação tão boa no Brasil, na América Latina e no mundo para quem defende o socialismo. O problema é outro. O problema é saber se o PT vai estar à altura dessa situação. Por exemplo, está todo mundo, né? Os companheiros comemoram 900 mil eleitores no nosso PED. Só tem 300 mil assinaturas no projeto de reforma política. Esse é o Partido Real. Esse é o Partido Real, né? Por isso eu não gosto muito dos slogans do novo, desde a época do neoliberalismo. A palavra novo tem que ser olhado com muito cuidado por nós, porque ela é muito simpática, mas ela é muito enganadora, né? Eu queria concluir, eu fico feliz porque é exatamente isso que eu penso. O companheiro Jairo Jorge tem a exata informação do que eu penso a respeito do conteúdo político da candidatura dele.
Eu não acho que é uma candidatura para o novo, no sentido do avanço, do progresso de um partido socialista, de um partido democrático, popular, revolucionário. Eu acho que é novo no mau sentido da palavra. É afirmar uma concepção de partido com a qual eu não estou de acordo, que é a PMDBização do PT. Um minuto. E por Um fim, minuto. concluindo, por isso que, como o companheiro Paulo Teixeira, eu tenho certeza que as candidaturas que defendem o Partido dos Trabalhadores, no sentido histórico desse partido, e defendem uma estratégia que esteja à altura do novo, da nova situação política que está posta no país, essas candidaturas, como é o caso da candidatura do companheiro Laerte, do companheiro Pimenta, da companheira Estela e do companheiro Ari, nós vamos estar juntos no segundo turno aqui. Nós vamos estar juntos. Por fim, eu queria pedir aos companheiros e às companheiras, inclusive a todos que estão aqui com posições diferentes, que leiam os materiais de todas as candidaturas, de todas as chapas, e aqueles que estiverem de acordo com as 3 mudanças que nós defendemos aqui, mudar a estratégia, mudar a tática, mudar o padrão de funcionamento do PT, que votem aqui no Estado, no companheiro Ari, e em âmbito nacional, na chapa A Esperança Vermelha. Tempo. Companheiro Renato Simões é o último inscrito para encerrar a nossa terceira etapa. Obrigado. Companheiro Renato Simões. 5 minutos. Por favor, companheiros, companheiras, companheiro Renato Simões é o último inscrito, pedimos atenção para ouvi-lo. Eu acredito que o Sokol tem total razão sobre o PED. Ele é um instrumento apto a transformar, do ponto de vista organizativo, aquilo que o PT vem sendo transformado do ponto de vista da política. E por isso eu espero realmente que esse seja o último PED e que o Sokol não precise novamente ser candidato a presidente do PT num PED. Solidariamente. Aqui nós vemos nesse processo vários elementos do DNA do PT sendo corroídos. O PT nasceu socialista, nasceu articulando lutas institucionais e luta de massas, nasceu com um programa e uma política de alianças democrática e popular. E nasceu com direções plurais, democráticas e representativas de linhas de opinião, de pensamento no interior do PT, submetidas ao debate da base, que definia proporcionalmente aos votos que cada proposta recebia uma direção verdadeiramente comprometida com a condução da posição da maioria. Nós estamos vendo um esvaziamento das correntes de opinião do PT, que vem se transformando ao longo do tempo em grupos de pressão, representação de mandatos, e isso tem feito muito mal à elaboração política do PT, porque o caráter formulador de uma direção vem sendo substituído pelo caráter administrativo e mobilizador das suas máquinas eleitorais, fundamentalmente pautadas por mandatos e outros espaços na institucionalidade. E é por isso que o PT vive esse dilema. E cada vez mais ele apela para substituir essa direção plural, crítica e criativa,
a um presidencialismo imperial que exige presidentes fortes, com 70%, 80% dos votos, capazes de, sim, substituir a debilidade dessa direção, que já não é mais a mesma. E me espantou muito que aqui no PT do Rio Grande do Sul, que é elaborador de grandes inovações democráticas do PT, o máximo de propostas para aproximar o PT da base que eu ouvi aqui, é um presidente forte que faz um colégio de presidentes para discutir as coisas do PT. E pode fechar o diretório estadual, pode fechar as regionais do partido, pode fechar as correntes do PT, porque os presidentes vão resolver e vão aproximar o PT da base. Não é esse caminho que nós queremos para o PT. O PED vai ser uma avalanche de votos. Essa avalanche de votos não vai ser pautada pela posição que nós tenhamos a favor do leilão do Campo de Libras ou contra. O modelo do leilão é um modelo que não corresponde aos nossos objetivos quando nós implantamos o modelo do pré-sal. Portanto, esse leilão deve ser suspenso, como Lula suspendeu os leilões que estavam previstos envolvendo o pré-sal, para ter oportunidade de preparar o país para explorar o pré-sal num outro marco. Por isso ele deve ser suspenso. Mas isso não envolve aquele militante, aquela militante que no dia da eleição vai votar, levada por alguém, paga por alguém a sua cotização, e definir os rumos do PT. Por isso, companheiros e companheiras, eu peço a vocês que nesse PED preservem aquilo que o PT tem de positivo na elaboração das correntes da esquerda petista e permitam que essa futura direção não seja mais medíocre do que as anteriores num processo de mediocrização que o nosso partido vem vivendo ao longo dos últimos anos. Que permitam espaço para que os petistas e as petistas possam respirar e elaborar no interior do PT. E por isso eu peço o seu voto para mim, para o Ari aqui no Rio Grande do Sul, e para a chapa É pela Esquerda que Queremos o Brasil. Muito obrigado. Obrigado, companheiro Renato Simões. Nós queremos mais uma vez agradecer aos companheiros candidatos a presidente do nosso partido, presidente nacional do nosso partido, que estiveram aqui. Sejam mais uma vez bem-vindos. O debate ajudou o trabalho de discussão que estamos realizando no conjunto do partido, para que não leve nenhuma impressão equivocada aqui do Estado. Nós queremos informá-los de que o PT, na última eleição, saiu com 70 prefeituras, com 85 vice-prefeituras, com atualmente 164 mil filiados no partido. Portanto, se comparado com a nossa realidade populacional, que é 5% do Brasil, nós nos orgulhamos de ser mais de 10% do partido, e somos um partido que aqui não parou de crescer. Esta é a realidade dos fatos, dos números e do que ocorreu o ano passado. Desejamos a todos os companheiros e companheiras um engajamento nesse processo, nos municípios. Vamos ter aqui já programado, né? Todos os debates regionais começam agora no início de outubro, e o Diretório Estadual está programando também um conjunto de debates de chapas, além das cidades que vão sediar os debates entre os candidatos. Nós teremos um conjunto de debates das chapas que compõem hoje o nosso processo de eleição direta. Muito obrigado pela presença de todos, boa noite a todos e um bom final de semana. O companheiro Laércio convida, né, os seus companheiros que queiram jantar, ou companheiras, com o Laércio e com o companheiro Sokol, vão estar na Pizza Mia, no Largo Zumbi dos Palmares, né, em frente ao SIMPA, Sindicatos Municipais.
Certamente o Laércio complementa aqui que é por adesão. Opa, filme. Bem conduzido. Já temos a tradição.